André Berenguel. 2h46. 9 pessoas acabaram sendo indiciadas por venda ilegal de terrenos no Campo Grande, em Campinas. A Polícia Civil de Campinas identificou 9 pessoas suspeitas de um esquema de venda ilegal de terrenos em uma área de proteção ambiental do Campo Grande. O delegado Luiz Fernando de Oliveira informou que os investigados foram ouvidos e alegaram que desconheciam a irregularidade. A investigação começou em 2022, após informações compartilhadas pela Prefeitura de Campinas. É uma área de proteção ambiental, isso foi constatado e confirmado para nós pela Prefeitura, que inclusive nos informou a realização de diversas tentativas de regularização daquela área, ou seja, de urbanizar aquela área por parte dos antigos proprietários, o que sempre foi negado e foi uma das razões pelas quais a Prefeitura aplicou uma série de medidas. E ao final foram estabelecidos praticamente condomínios ali, realmente condomínios clandestinos, murados, com portaria, e hoje em dia, inclusive, tem até um sistema até de segurança. Entre os suspeitos de envolvimento no crime estão os antigos proprietários das áreas, que são particulares, mas não podem ser loteadas, vendidas ou receber construções, já que se trata de uma área de proteção ambiental, além dos corretores que fizeram a venda. Eles devem responder por parcelamento irregular do solo, pela venda dos terrenos e outros crimes ambientais. Supressão de vegetação, assoreamento de córrego, tudo isso confirmado por laudo pericial. Então a Polícia Civil dá para encerrar esse inquérito policial, nessa fase final, com a responsabilização dos seus responsáveis foram identificados, um total de 9. 9 pessoas a quem a responsabilidade vai ser atribuída, tanto no parcelamento irregular do solo, quanto na questão dos crimes ambientais. Segundo o delegado, a pena máxima para esses casos é de 5 anos e os indiciados devem responder o processo em liberdade. Olha, essa é uma situação muito complexa. Não é raro que as investigações policiais às vezes tenham entraves em questões sociais e de urbanização. Isso são questões que devam ser discutidas na seara civil e administrativa pela própria Prefeitura. Assim, às vezes a Prefeitura impõe um embargo, coloca uma série de avisos que a área é irregular, que o loteamento é clandestino, e as pessoas acabam insistindo ali em adquirir essas glebas, cientes de que é irregular ou com a esperança de que aquilo um dia venha a ser regularizado. Em nota, a Prefeitura de Campinas informou à CBN que não sabe dizer quantas famílias moram no local, pois como as áreas são clandestinas, não há controle sobre a contagem de moradores. Explicou que não há possibilidade de regularização dos terrenos e construções. Ainda segundo a administração municipal, o destino das famílias depende da conclusão e encaminhamento do inquérito policial aberto. A orientação é que as famílias busquem auxílio jurídico para avaliar a possibilidade de reverter a compra, considerando a má-fé dos loteadores. Cerca de 18% da área de preservação do Campo Grande foi devastada. De Campinas, Tayla Ramos. E agora 2h50 e a gente recebe aqui no estúdio o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aqui de Campinas, Rogério Menezes. Boa tarde, secretário. Obrigado pela presença. Boa tarde, André Berenguel. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Secretário, a Tayla já trouxe essas informações no âmbito, principalmente, da polícia. Agora, no que tange ao meio ambiente de Campinas, lógico que a polícia, essa questão tem que realmente ser responsabilizada as pessoas. Agora, com relação ao estrago que estava sendo feito, esse caso não é de hoje, já é meio antigo. Como que o senhor viu toda essa situação e o que dá para ser feito agora com relação a essa APA? André, logo no início do governo Dário Saad, nós tivemos uma reunião, o prefeito convocou a todos os envolvidos, inclusive a delegacia, inclusive toda a Polícia Civil e todos os atores, o governo do estado, e a gente chamou a todos para uniformizar ações. Ocorre que a gente viveu aí o período da pandemia, aí foi realmente a aceleração desses parcelamentos ilegais do solo. Eu tenho sempre nas entrevistas que eu faço, André, alertado que não se trata de irregularidades, se trata de ilegalidades, porque não há qualquer base legal para parcelar o solo na zona rural,
de unidade de conservação, muito menos ainda, que é o agravante, né? Isso é importante, que é a base, né? A premissa da questão já é ilegal. Exatamente. E é fácil das pessoas perceberem a ilegalidade. Por quê? Em área rural, você não pode desdobrar a área em pedaços menores do que 20 mil metros quadrados. Então, qualquer terreno que te ofereça menos de 20 mil metros quadrados em área rural, não pode, é ilegal. Tá? Na verdade, está sujeito a participar. Como no caso, né? O que aconteceu nesse caso? Os proprietários de 11 áreas se associaram a criminosos que foram fazer o parcelamento sem aprovação no governo do estado, sem aprovação na prefeitura, sem qualquer notícia aos órgãos responsáveis. E aproveitaram de um momento de recuo do poder público e de toda a sociedade, de certa paralisação no Fique em Casa, ligado à nossa pandemia do Covid-19, e aproveitaram para cercar essas áreas privadas, foram inteiramente cercadas por muro e depois começaram a trabalhar intramuros no parcelamento ilegal dessas áreas para fins de moradia, como se urbanas fossem, como se aquele arruamento tivesse aprovado, como se aquele represamento de rios tivesse ali aprovado, criaram lagoas, desviaram o curso de rio, derrubaram matas com máquinas pesadas e, evidentemente, que esse é um processo que precisa de difícil reversão pelo que já se construiu lá, mas a gente acredita que é possível. Realmente eles atingiram aí 15% a 20% da área total da APA do Campo Grande, mas existe 80% para a gente manter como está. E existe essas 20%, além de penalizar com multas que já foram aplicadas um total de 24 milhões, 18 milhões ambientais e 5 milhões urbanísticas, além dos embargos que foram feitos e desrespeitados sucessivamente, existem os processos judiciais que agora estão sendo preparados pela Secretaria de Justiça para que possa responsabilizar no judiciário com ações civis públicas os responsáveis por esses crimes. Agora, até como forma de orientação à população, o senhor ressaltou, né, até frisou bem essa questão que não é permitido em área rural, né, esse parcelamento. Quando surge um loteamento, algo assim, qual uma orientação, até desse ponto de vista mesmo que o senhor dá, para que a pessoa também se certifique que está legal aquilo lá? Porque, logicamente, que o criminoso, né, enfim, o estelionatário, quem vai aplicar esse golpe, ele vai fazer de tudo com que se pareça algo verdadeiro, algo, né? Então, as perguntas-chave, André, são as seguintes. Primeiro, está em área rural? Qual o tamanho do lote? Então, estão oferecendo um lote de 1.000 metros quadrados, ou lotes até maiores, ou menores que isso, 500 metros quadrados, que a gente vê, né, propaganda aí, chamam para porco no rolete, atividades de divulgação, alguns corretores com o Cresce, que foram denunciados por nós ao Cresce e a delegacia, a DIG. Então, primeira coisa, o tamanho do lote. Não é possível você estar em área rural e comprar um lote desse tamanho, de 500, 1.000 metros, não existe isso. Isso é proibido por lei. Então, não existe a possibilidade de ser legal. Segundo ponto, preço. Sabe aquela coisa desconfiado que é muito barato? Então você pega o preço, 115 mil um terreno, ou 100 mil reais um terreno, que aceita um carro, então você já entra com 40, 50 mil com um carro, e paga o resto facilitado, quer dizer, a esmola é demais, o Santos confia e com certeza está comprando aí terreno na lua, está entrando em fria, está sendo objeto de estelionato e outros crimes, que aí no caso degradação ambiental. E esses crimes têm previsão, inclusive de prisão, na Lei de Crimes Ambientais. Artigo 40, dano a unidades de conservação. Fala em reclusão, seja em regime fechado, de 1 a 5 anos. Então, concorrem para ser punidos por esses crimes os donos das áreas, quem deu fim ao parcelamento, as pessoas que se associaram ao dono, que pode não ser o próprio dono, para ajudá-lo a fazer os crimes ambientais e dar fim ao parcelamento, e também aqueles que porventura estejam participando dessa rede, corretores que estão fazendo exercício ilegal da sua profissão. Nós denunciamos prontamente ao Cresce,
Cresce abriu processos internos que a gente não tem acesso, mas nessa último anúncio aí do delegado também, me parece que dentro desse primeiro grupo aí estão listados proprietários e também esses profissionais, entre aspas, aí da corretagem, que estão fazendo o uso criminoso da sua atividade profissional. Então é toda uma situação que, se a pessoa observar, não tem como ela concluir que aquilo lá possa ser legal. Pelo valor abaixo do mercado, por as facilidades nessa compra, por não existir registro em cartório. Eu vou comprar? Não, a gente faz um contrato aqui de compra e venda, mas escritura, depois o senhor consegue a escritura. Não tem, você não faz uma compra dessa sem escritura. E não tem escritura porque não é legalizado. Com relação até a outras áreas de APA em Campinas, qual é o trabalho que a pasta do senhor tem feito, até como uma forma de monitoramento para certificar que não há algo semelhante ou outro tipo de degradação, exploração? Olha, a gente tem protocolos abertos para todos os casos de parcelamento irregular, também na APA Campinas, na região de Souza Joaquim Egídio. E alguns processos, inclusive, estão em fase mais avançada. Existe uma recente decisão judicial, inclusive, com a obrigação inclusive, de demolição, falando inclusive em possibilidade de demolição, e a gente, evidentemente, quando chegar nisso, há um cumprimento de uma legislação, de uma decisão judicial. Não cabe ao poder público modular essa decisão judicial, não cabe a ninguém. Então, quando se vai para o judiciário e se sai uma decisão dessa, cabe cumprir, com força de polícia e tal, a decisão judicial. Ninguém gosta de fazer isso. Né? Nem pode ser que algumas pessoas aí entraram de gaiato, pode ser que existe... Mas assim, também não é que muita gente esteja apostando talvez na inércia do poder público e na possibilidade de uma regularização futura, que eu já expliquei aqui que não é possível, né? Então tem as duas coisas, mas tem gente que possa estar entrando nessa, que comprou e não se atentou a isso, mas acredito que a maioria tem a noção exata de que era um risco, apostou nesse risco e tal, porque não é possível por valores praticados e por essas características que eu falei de facilidade, de ausência de escritura, que as pessoas acreditem que era um empreendimento legalizado. Secretário, 2h59, nosso tempo está estourando aqui por causa do repórter CBN. Eu agradeço o senhor pela participação aqui no estúdio CBN. Uma boa semana para o senhor. Nós é que agradecemos e eu deixo aqui o registro, peço licença para encerrar com esse registro, André, que eu acho que é importante. As localidades, loteamentos, entre aspas, que estão em investigação e que são ilegais, são Recanto do Lago, Condomínio Panorama, Sítio Monte Verde, Condomínio Montes Claros 1, Terra Preta, Santo André, Sítio do Lago, Condomínio Pantanal 1, Associação Estância Pantanal 2, Paraíso das Palmeiras e Condomínio Espaço Feliz. Quem quiser informações sobre isso, 156 da Prefeitura, e nós vamos responder orientando ou explicando para os moradores, enfim, para as famílias que estiverem lá, ou os compradores de terreno, que eventualmente precisam de orientação para tentar buscar ser ressarcido do que pagaram, interromper o pagamento e evitar prejuízos maiores, que seria continuar construindo nessas áreas. Só fala novamente esses locais, secretário, só para reforçar para quem nos ouve. Então, Recanto do Lago, Condomínio Panorama, Sítio Monte Verde, Condomínio Montes Claros 1, Terra Preta, Santo André, Sítio do Lago, Condomínio Pantanal 1, Associação Estância Pantanal 2, Paraíso das Palmeiras, Condomínio Espaço Feliz. Para cada um desses casos, tem um protocolo na Prefeitura tratando das penalizações que já foram feitas, e os protocolos estão na Secretaria de Justiça para as ações civis públicas que serão propostas pela Prefeitura Municipal de Campinas. Ok. Secretário Rogério Menezes, obrigado. É mais